Olá, pessoal! Vamos à resolução da prova da Petrobras, concurso do ano 2024, será o cargo de manutenção elétrica, ênfase 5, e vamos resolver a prova de conhecimentos específicos, que são conhecimentos de eletrotécnica. Vamos então à questão 41. Diz o seguinte: considerando os símbolos apresentados anteriormente, julgue os itens a seguir. Se o dispositivo A for acionado por efeito térmico, ele necessitará ser rearmado para que seu funcionamento continue normal. Será que ele precisa ser rearmado? Vejamos, o dispositivo A, pela simbologia, ele é um fusível, de tal modo que essa afirmativa 41, ela está errada. Por que está errada? Porque o fusível, embora ele seja acionado por efeito térmico, efeito Joule, a corrente elétrica produz o rompimento do elo fusível, esse fusível ele se destrói. Não existe rearme de fusível, existe rearme de disjuntor. Por isso, afirmativa errada. Vamos à próxima. O dispositivo B pode atuar por efeito térmico. Vejamos, o dispositivo B é o relé de sobrecarga. Então, a afirmativa é correta. Por quê? Porque o relé de sobrecarga ele é acionado por um par bimetálico através da dilatação térmica quando passa a corrente elétrica. Então, afirmativa correta. Vamos agora a um circuito de ponte de Wheatstone e temos duas afirmativas, 43 e 44. A primeira diz o seguinte: quando o circuito da ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio, o voltímetro aferirá 0 volt. Nesse caso, se a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, a DDP nos terminais desse voltímetro, nessa configuração do circuito elétrico, medirá 0 volt, DDP nula. Então, essa afirmativa 43, ela está correta. Vamos à próxima. Se a resistência R vale 40 ohms, a ponte está em equilíbrio. Será? Vejamos. A ponte de Wheatstone em equilíbrio só acontece quando o produto das resistências opostas forem iguais. Então, R vezes R4 tem que ser igual a RD vezes R2. Substituindo os valores e isolando o valor de R, encontramos 40 ohms. Então, essa afirmativa 44, ela está correta. Eu lembro que algumas pessoas comentaram no canal que esse resistor variável ele estava com indicação de meia resistência elétrica, porque pela simbologia, pelo desenho, o ponto de contato estava na metade. E aí eu quero dizer a você que não tem nada a ver. Na verdade, no circuito elétrico é apenas uma simbologia de resistor variável, nada mais que isso. E o mais importante, no enunciado do circuito elétrico, diz que a resistência RD do resistor variável ela vale 100 ohms e é a resistência que utilizamos no cálculo, ok? A respeito da tensão senoidal apresentada na figura precedente, julgue os itens a seguir, considerando que a raiz quadrada de 2 vale 1,4. Vamos à primeira afirmativa. Se a referida tensão alimentar um resistor, esse resistor dissipará a mesma potência média que dissiparia caso fosse alimentado por uma fonte de tensão de 10 volts. Observe, temos uma tensão alternada senoidal. Se queremos substituir por uma tensão contínua, dissipando a mesma potência média, a tensão de corrente contínua tem que ser igual à tensão CA eficaz. Lembra? O valor eficaz da tensão alternada senoidal equivale à tensão contínua, produzindo o mesmo trabalho, ou seja, mesma potência. Então, a tensão RMS do sinal senoidal é o valor de pico dividido por raiz de 2. Substituindo os valores, encontraremos 10 volts. Então, a afirmativa 45 ela está correta. Muito simples, trabalhamos demais essa questão nos shorts, nos vídeos do canal. Vamos à próxima. A tensão de pico a pico é de 14 volts. Perceba que essa senoide ela está simétrica em relação ao eixo dos tempos. Temos o pico positivo 14 volts, pico negativo menos 14 volts.
O valor de pico a pico, nesse caso, é o dobro do valor de pico. 2 vezes 14, 28 volts. Então, essa afirmativa 46, ela está errada. Vamos à última. A frequência da referida tensão é de 50 Hz. Vamos lá. Observa aqui esse gráfico. Nós temos um valor de tempo de 0,02 segundos, mas esse tempo ele equivale a 2 senoides, ou seja, é o dobro do período. O período é o intervalo de tempo de uma única senoide, que é a parte que se repete. Então, observe, 0,02 segundos equivale a 2 senoides. Então, período é a metade, 0,01 segundos. E agora sim, tendo o período, podemos calcular a frequência, porque a frequência do sinal senoidal é o inverso do período. Temos um sinal periódico. Então, 1 sobre 0,01 equivale a 100 Hz. Por isso, essa afirmativa 47, ela está errada. Não é 50 Hz. A frequência é 100 Hz. Julgue os itens a seguir, relativos à potência ativa, reativa e aparente e fator de potência. Vamos à primeira. O fator de potência de uma instalação elétrica indica o aproveitamento da energia fornecida pela rede elétrica. Será, observe, o fator de potência ele é a razão da potência ativa e potência aparente. Também pode ser a razão entre a energia ativa e a energia aparente. Nesse caso, o fator de potência ele vai indicar o aproveitamento da potência ativa ou energia ativa em relação ao total, que é a potência aparente ou energia aparente. Não tem nada a ver com rendimento, é só uma relação P sobre S, ok? Dessa forma, essa afirmativa 48, ela está correta. Vamos à próxima. Em um sistema elétrico, a potência reativa é a potência útil, isto é, aquela que efetivamente realiza trabalho. Não é verdade, já discutimos isso exaustivamente. Potência reativa não produz trabalho. Quem produz trabalho é a potência ativa. Vamos à última. Se um gerador for conectado a uma carga puramente resistiva, a potência ativa será igual à potência reativa. E essa alternativa ela está completamente errada. Se é uma carga resistiva, potência reativa é nula, porque o fator de potência é unitário. E a potência ativa vai ser o produto da resistência pelo quadrado da corrente elétrica. Percebeu? Potência ativa não pode ser igual à potência reativa na carga resistiva, porque a potência reativa é nula. A respeito do sistema trifásico, julgue o item a seguir. Em um sistema trifásico equilibrado, com cargas resistivas e capacitivas, a corrente do neutro do circuito é cerca de 1/10 da corrente de fase. Essa afirmativa é completamente errada. Se a carga ela é equilibrada e for uma carga em estrela, a corrente do neutro será nula. Se for uma carga equilibrada em triângulo, não terá qualquer contribuição para a corrente do neutro. Então, esta afirmativa é incorreta. Afirmativa errada. Considerando o motor trifásico, cujos enrolamentos estejam ligados segundo a configuração ilustrada na figura precedente, julgue os próximos itens. Vamos lá. Pelo esquemático, temos aqui uma ligação em triângulo, uma ligação equilibrada, porque é um motor trifásico. Então, a impedância do enrolamento de cada fase ela é a mesma. Vamos agora às afirmativas. Nessa configuração, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Não é verdade, porque se a ligação é triângulo equilibrada, a corrente de linha é a corrente de fase multiplicada por raiz de 3. Vimos isto em exaustão no canal, em shorts, em vídeos e também exercícios. Vamos à última. Se esse motor for ligado a um sistema de alimentação trifásico com condutor neutro, essa configuração impossibilitará a utilização do condutor neutro. Essa afirmativa ela é correta. Se o motor for ligado em triângulo, ele não usa o condutor neutro, ou seja, ficará impossível do motor utilizar o condutor neutro. Percebeu? Mas o condutor neutro da instalação ele estará disponível para todos os outros equipamentos. Só não poderá ser utilizado neste motor trifásico
na configuração triângulo. Julgue os itens a seguir no que se refere ao eletromagnetismo. Vamos lá. Em materiais paramagnéticos, como alumínio ou oxigênio líquido, os momentos magnéticos dos átomos têm tendência a se alinhar paralelamente ao campo magnético externo aplicado, mas essa orientação não é permanente e depende da presença do campo externo. Isso ocorre devido à natureza dos elétrons desemparelhados presentes nesses átomos, que contribuem para o magnetismo. Observe que é uma afirmativa muito longa. Primeira coisa, alumínio e oxigênio líquido são paramagnéticos? São. Perceba que os materiais paramagnéticos, eles possuem os momentos magnéticos desalinhados na sua condição natural. Quando ele é imerso no campo magnético, esses momentos magnéticos, eles se alinham paralelamente ao campo magnético. Mas quando você retirar o campo magnético, volta o desalinhamento. Percebeu? Então, essa afirmativa ela é correta. Em análises de campos eletromagnéticos, o vetor de Poynting é frequentemente interpretado como indicador direto da velocidade de propagação de uma onda eletromagnética, destacando tanto sua direção quanto sua magnitude. Ou seja, esse vetor de Poynting ele é um indicador da velocidade de propagação. Eu nunca ouvi falar nesse vetor de Poynting. E olhe que eu paguei eletromagnetismo, mas nunca ouvi falar. Tive que pesquisar. Esse vetor de Poynting, observe, temos aqui vetores de campo elétrico e campo magnético. Temos o vetor de Poynting, que ele pode indicar a direção da velocidade de propagação da onda e principalmente a indicação do fluxo de energia eletromagnética. Mas perceba um detalhe, nem sempre esse vetor ele indica a direção da propagação da onda. Existem algumas situações em que a direção do vetor não é a mesma da direção da velocidade de propagação. Dessa forma, esta afirmativa ela é errada. Uma questão altamente específica, acredito que muita gente errou, eu erraria, deixaria em branco, porque realmente não tinha esse conhecimento. A respeito do funcionamento e da aplicação de máquinas elétricas, julgue os próximos itens. Vamos lá. Ao se elevar a corrente de excitação em motores shunt de corrente contínua, intensifica-se o fluxo magnético dentro do motor, o que, por sua vez, reduz a velocidade de rotação, sendo uma prática aplicada em ajustes de velocidade para cargas variáveis. Essa afirmativa ela é correta. Em motores do tipo shunt de corrente contínua, quando aumentamos a corrente de excitação, reduzimos a velocidade de rotação do motor elétrico. É uma questão bem clássica. Vamos à próxima. Em uma rede de distribuição de energia elétrica, os transformadores elevam a tensão para transmissão de longa distância, reduzindo perdas de energia, e depois abaixam essa tensão para níveis seguros antes que ela chegue a residências e empresas. Observe que essa afirmativa ela confunde bastante, porque ela fala sobre rede de distribuição e diz que os transformadores elevam a tensão. Não é verdade. Numa rede de distribuição, os transformadores reduzem a tensão vindo da rede de transmissão e entregam para a carga. O gabarito considerou a afirmativa correta, mas de fato é uma afirmativa errada. Por isso, cabe recurso. Máquinas síncronas, como as usadas em usinas eólicas, necessitam de uma fonte externa para iniciar sua operação, não sendo capazes de autoexcitação. Observe, temos que focar nas máquinas síncronas e a afirmativa diz que elas não são capazes de autoexcitação. Isso não é verdade. Geradores síncronos, eles podem ser autoexcitados. Normalmente, na partida, temos uma fonte de excitação externa, mas durante o funcionamento, esses geradores síncronos, eles são autoexcitados, ou seja, eles mesmos alimentam a própria excitatriz. Isso é o que significa um gerador síncrono autoexcitado. Vamos à próxima. Motores de indução monofásicos requerem dispositivos auxiliares de partida, pois não conseguem gerar
um campo magnético rotativo de forma autônoma, o que impede a iniciação de movimento. Essa afirmativa ela está correta. O motor de indução monofásico não possui campo girante, campo rotativo como o motor trifásico, necessitando, por exemplo, de capacitores de partida para emular um campo girante e assim possuir torque e iniciar o movimento. Julgue os itens subsequentes relativos a dispositivos de proteção de baixa tensão. Vamos lá. Em instalações residenciais, os disjuntores diferenciais residuais DR são projetados para proteção contra correntes de fuga, não sendo capazes de detectar ou interromper sobrecargas de corrente. Observe o seguinte, temos o dispositivo DR, que é o diferencial residual, e ele protege apenas contra corrente de fuga. E existe também o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. Nada mais é do que um dispositivo DR e um disjuntor no mesmo equipamento. E aí ele protege contra corrente de fuga, sobrecarga e curto-circuito. Observe que essa afirmativa confundiu as coisas. Fala de disjuntor diferencial residual e utiliza a sigla DR. Então, essa afirmativa pelo gabarito está correta, mas ela gerou confusão e cabe recurso. Ela deve ser anulada. Vamos à próxima. Disjuntores classificados como IP67 garantem total proteção contra entrada de poeira e suportam imersão temporária em água, sendo adequados para ambientes externos ou condições adversas. Vamos lá, IP67. E aí é um decoreba, é o grau de proteção. A primeira letra é a proteção contra sólidos. 6, proteção total contra pó, contra poeira. E o segundo número é a proteção contra líquidos. 7, nesse caso, protegido contra imersão em água em profundidade de até 1 metro por 30 minutos. Dito isso, a afirmativa está correta. Puro decoreba. Vamos seguir. A respeito do acionamento e comando de motores elétricos, julgue os itens subsecutivos. Em sistemas de medição industriais, a precisão dos contadores mecânicos melhora significativamente à medida que aumenta a frequência dos eventos contados, tornando-os ideais para aplicações de alta velocidade, como linhas de produção automatizadas. Essa afirmativa ela está errada. Por quê? Porque o contador mecânico ele está sujeito a desgastes, ou seja, quanto mais passa o tempo com a maior frequência dos eventos contados, teremos um maior desgaste das partes mecânicas. E também o contador mecânico tem baixa velocidade. Em aplicações industriais, soft starters são implementados para permitir a reversão de motores de indução, o que facilita operações como mudança de direção em esteiras transportadoras. Observe que diz que o soft start permite a reversão de motores de indução. E isso não é verdade. A soft start é uma chave eletrônica que regula a partida do motor elétrico, uma partida suave, não é uma chave reversora. Dessa forma, a afirmativa está errada. Vamos à próxima. Inversores de frequência podem ser utilizados para controlar a velocidade de motores de corrente alternada. E isso é verdade. Por quê? Porque a velocidade em motores de corrente alternada é diretamente proporcional à frequência da rede elétrica. E o inversor, ele justamente atua alterando essa frequência, controlando, aumentando ou diminuindo a velocidade do motor de corrente alternada. Acerca de segurança e higiene do trabalho, julgue os próximos itens. A ergonomia no local de trabalho, ao implementar ajustes nos postos de trabalho e no mobiliário de escritório, objetiva exclusivamente minimizar lesões músculo-esqueléticas dos funcionários. Perceba que ele fala exclusivamente e essa afirmativa está errada. Nesse caso, a ergonomia ela tem diversos objetivos: reduzir lesões, garantir conforto, também aumentar produtividade e rentabilidade. Por isso, a afirmativa errada. Vamos à próxima. Para mitigar, reduzir o ruído no ambiente de trabalho, as estratégias devem se concentrar exclusivamente
no fornecimento e na utilização pelos funcionários de protetores auditivos, considerados a solução definitiva para o controle de ruído. Não é verdade. Ele diz que exclusivamente uso de protetores auditivos. Perceba aí a palavra restritiva e aí a gente abre o olho. Por que a afirmativa é errada? Porque podemos trabalhar na fonte de ruído, na trajetória do som, podemos utilizar isolamento acústico e, por fim, protetores auditivos. Tudo isso pode ser feito em conjunto e não exclusivamente protetores auditivos. Por isso, afirmativa errada. No que se refere a equipamentos de proteção individual e coletiva, com ênfase em eletricidade, julgue os próximos itens. Vamos lá. Para proteção contra arco elétrico, uniformes de algodão são recomendados, devido à sua resistência térmica, sendo considerados adequados para ambiente de trabalho com riscos elétricos. Será uniformes de algodão? Essa afirmativa ela é errada. O uniforme ele pode até conter fibras de algodão para maior conforto. No entanto, o mais importante é o tratamento anti-chama, por exemplo, utilizando aramida. Por isso, a afirmativa é errada, porque diz somente usou uniforme de algodão, está valendo e vai proteger. Não é verdade. Na segurança de instalações elétricas, o uso adequado de equipamentos de proteção individual elimina completamente a necessidade de equipamentos de proteção coletiva. Essa afirmativa ela está errada, porque o uso do EPI, o equipamento de proteção individual, não elimina a necessidade do uso do equipamento de proteção coletiva. Perceba então esse exemplo. Imagina que você utiliza um óculos de proteção e vai trabalhar num quadro elétrico. O uso desse EPI não elimina a necessidade de você desligar o circuito, abrir o disjuntor e colocar uma trava para evitar que ele seja religado. Percebeu? O EPI não elimina o EPC. A respeito de interpretação e análise de projetos elétricos, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Em diagramas elétricos, o sistema TT é ilustrado como se houvesse uma ligação direta do neutro ao solo, sugerindo uma segurança reforçada em locais como hospitais e escolas. E não é verdade. O esquema TT ele não é uma ligação direta do neutro ao solo. Esquema TT é uma ligação do neutro ao solo através de uma impedância. Por isso, esta afirmativa está errada. Vamos à próxima. Disjuntores identificados com a letra D de dado são projetados especificamente para aplicações em circuitos de motores elétricos, pois possuem a capacidade de tolerar as elevadas correntes de partida típicas desses equipamentos, sem disparar prematuramente. Essa afirmativa ela está falando de curva dos disjuntores. Temos as curvas tipo B, C e D de dado. E nessa afirmativa, o disjuntor utiliza a letra D de dado. Observe o seguinte, a curva tipo D é para cargas indutivas de alta intensidade, incluindo motores e transformadores de elevada potência. Então, essa afirmativa ela está completamente errada, embora no gabarito da Sebrasp esteja como correta. Por que está errada? Porque diz que a letra D é específica para circuito de motores e pode ser também para circuitos de transformadores. Então, cabe recurso. Acerca de variáveis elétricas básicas, comumente monitoradas em circuitos elétricos e eletrônicos, julgue os itens que se seguem. Vamos lá. O valor eficaz de uma tensão alternada é fornecida pelo voltímetro, se adequadamente configurado, e corresponderá a um valor constante, caso a amplitude e a forma de onda permaneçam inalteradas ao longo do tempo. Isso é verdade. Afirmativa correta. O voltímetro ele mede tensão RMS, tensão eficaz. E se a forma de onda não for alterada e a amplitude permanecer a mesma, esse valor RMS ele será constante. Vamos à próxima. Para que a medição de resistência possa ser realizada, é necessário que o ohmímetro excite eletricamente o resistor. Observe que essa afirmativa ela fala de medição de resistência elétrica
utilizando um ohmímetro. E o ohmímetro, ele aplica uma tensão DC sobre o resistor, ou seja, o ohmímetro, ele excita a resistência elétrica. Por isso, a afirmativa correta. Para se medir a corrente elétrica que atravessa um dispositivo, é necessário colocar o instrumento de medição em uma configuração paralela, de modo que o dispositivo e o instrumento estejam submetidos à mesma tensão. E isso não é verdade. O instrumento que vai medir corrente elétrica é o amperímetro, e ele é ligado em série com a carga. Por isso, esta afirmativa está errada. Acerca de instrumentos de medição de variáveis elétricas, julgue os itens subsequentes. Um amperímetro, no modo CA, corrente alternada, é comumente usado para indicar em Hz a frequência da rede elétrica. Não é verdade. Uma questão muito básica. O amperímetro mede corrente elétrica e a unidade de corrente elétrica é o ampere. Hertz é a unidade de frequência. Vamos à próxima. Um voltímetro apresenta baixa impedância entre as pontas de prova. Não é verdade. O voltímetro ele é ligado em paralelo com a carga e ele deve possuir alta impedância. Se o voltímetro for ideal, ele terá impedância infinita. Por isso, a afirmativa errada. Tensão e corrente elétrica devem excitar o atímetro. Isso é verdade. Excitar significa alimentar o atímetro. O instrumento, o atímetro, que é um medidor de potência ativa em watts, ele precisa ser excitado. Ele precisa registrar valor de corrente e tensão da carga que ele está medindo. Por isso, alternativa correta. A respeito dos sistemas de alimentação ou energização elétrica, julgue os itens a seguir. Os no-breaks monofásicos mais modernos apresentam tensão alternada de saída com o uso de ponte semicondutora chaveada, modulação por largura de pulso e alta frequência e filtragem. Essa afirmativa ela é correta. Os no-breaks mais modernos utilizam fonte chaveada, PWM, que é modulação por largura de pulso, e também filtragem. Por isso, afirmativa correta. Para retificadores monofásicos com diodos, a tensão média na saída de um retificador de onda completa é maior que a tensão média na saída de um retificador de meia onda. Essa afirmativa ela é correta. Observe o gráfico do sinal de onda completa e do sinal de meia onda. Podemos perceber claramente que a tensão média do sinal de onda completa ela é maior que a tensão média do sinal de meia onda. Na verdade, o sinal de meia onda é a metade do sinal de onda completa. Por isso, esta afirmativa ela é correta. Em um sistema de alimentação elétrica de emergência com o uso de no-breaks, a bateria nada mais é que um conversor do tipo CCCC, ou seja, corrente contínua para corrente contínua, que alimenta o inversor de saída do equipamento. E essa afirmativa não é correta, afirmativa errada. Por quê? Porque a bateria é uma fonte de energia em corrente contínua, não é um conversor CCCC. Um circuito de iluminação com tensão nominal de 220 volts pode necessitar de um disjuntor monopolar ou de um disjuntor bipolar. Essa afirmativa ela é correta, embora pareça estranha. Mas perceba, esse circuito de alimentação, se ele for monofásico com condutores fase e neutro, precisará de um disjuntor monopolar apenas no condutor fase. Mas se o circuito for bifásico, teremos então disjuntor bipolar, porque ele irá seccionar as duas fases. Percebeu? Por isso, a afirmativa correta. Vamos à próxima. Um circuito terminal que alimente tomadas de uso geral deve ter condutores com seção transversal mínima de 12,5 mm² se eles forem de cobre. Essa alternativa ela é correta e bem simples. De fato, a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas, ela estabelece que para circuitos de força, como por exemplo, circuitos de tomada, a bitola mínima do condutor de cobre é 12,5 mm². Se um quadro elétrico possui um disjuntor geral tripolar de 60 amperes, então a corrente nominal em cada uma das três fases
é de 20 amperes. Isso é um grande absurdo. Afirmativa errada. Se o disjuntor tripolar é de 60 amperes, isso indica que a corrente nominal para cada fase deve ser de 60 amperes. A respeito de redes aéreas e instalações elétricas de 1 kV a 17,5 kV, julgue os itens que se seguem. Isoladores do tipo pino são considerados inadequados para regiões costeiras ou áreas industriais, pois a presença de alta poluição salina pode comprometer seu desempenho e sua confiabilidade. Isso é verdade, são considerados inadequados. Afirmativa correta, por conta de flashover em função da poluição salina e também a oxidação do pino, que é um pino metálico. Vamos à próxima. A norma pertinente da ABNT, que dispõe sobre as diretrizes para instalações elétricas de média tensão, abrange tanto ambientes internos quanto externos, não se limitando exclusivamente a locais fechados, e inclui requisitos para construção, operação e manutenção das instalações, visando-se a segurança e a eficiência energética. Muita coisa, afirmativa grande, mas ela está errada, porque a norma é a NBR 14039, norma de instalações elétricas de média tensão, e o objetivo é o projeto e execução das instalações elétricas, e não operação e manutenção. No contexto da transmissão de energia elétrica em larga escala, é uma prática padrão projetar sistemas de redes aéreas com tensões superiores a 1 kV para operarem exclusivamente em corrente alternada, visando a maximização da eficiência e a redução de perdas em longas distâncias. Observe, essa afirmativa ela é errada, porque ela diz que a prática é utilizar tensões superiores a 1 kV, ou seja, acima de 1 kV tudo é válido. E aí você observa, na rede de distribuição é muito comum tensões de 13,8 e de 69 kV, mas na transmissão, e ele fala transmissão em larga escala, aquela transmissão que recebe a geração das grandes usinas hidrelétricas e termoelétricas, normalmente começam com tensão, na verdade, alta tensão superior ou igual a 138 kV. Temos 138, 230, 500 kV e por aí vai. Então, a afirmativa está errada, porque diz que acima de 1 kV pode operar aí o sistema de transmissão e não é verdade. Com relação a grandezas elétricas e magnéticas, conforme o Sistema Internacional de Unidades, julgue os próximos itens. No SI, a corrente elétrica é medida em coulombs. E não é verdade. Coulombs é a unidade de carga elétrica. A unidade de corrente elétrica é o ampere. Campo magnético e fluxo magnético têm a mesma unidade de medida. No SI, também afirmativa errada. Campo magnético é medido em Tesla e o fluxo magnético em Weber. A respeito do aterramento de equipamentos e de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, julgue os itens seguintes. Vamos lá. O aterramento de um equipamento de carcaça metálica tem por finalidade escoar para a terra eventual corrente de fuga que ocorre por falha interna no equipamento. É isso mesmo, tem esse objetivo, afirmativa correta. O objetivo é escoar para a terra a corrente de fuga. Vamos à próxima. Equipamentos elétricos, como máquinas de lavar roupas e lavar louças, devem ser aterradas em ponto de aterramento exclusivo. Essa afirmativa ela é errada. Não há necessidade do ponto de aterramento exclusivo. Pode ser exclusivo ou não. Por isso, a afirmativa é errada. Segundo as normas técnicas brasileiras, nem todas as edificações devem possuir um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Essa afirmativa ela é correta. Depende da análise de risco para utilizarmos, então, um sistema de proteção contra raios, descargas atmosféricas. Depende do resultado da análise de danos. Danos às vidas, seja de pessoas ou animais,
também danos ao patrimônio. Julgue os seguintes itens à luz da ABNT NBR 5410. E essa é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. A norma em questão aplica-se às instalações de baixa tensão, à exceção das instalações temporárias. E essa afirmativa ela é errada. Ela se aplica, inclusive, a instalações temporárias. Segundo a norma citada, um critério muito relevante no dimensionamento dos condutores elétricos é o da capacidade de condução de corrente elétrica. Essa afirmativa ela está correta. Esse critério da capacidade de condução de corrente elétrica tem por objetivo garantir que o condutor ele vai suportar a corrente elétrica sem danificação da isolação. Leva em conta o tipo de instalação, a corrente de projeto, o fator de agrupamento e o fator de temperatura. Acerca de manutenção elétrica, julgue os itens subsequentes. Realizar inspeção visual periódica em um quadro elétrico é um procedimento de manutenção preventiva. Afirmativa correta. O objetivo da inspeção visual é antecipar possíveis falhas. É uma prevenção. Você pode verificar um mau contato, um superaquecimento, um mau cheiro, um centelhamento. Pode identificar visualmente danos a componentes. Então, afirmativa correta. Vamos à próxima. A substituição de um disjuntor danificado por curto-circuito é um procedimento de manutenção corretiva. Isso é verdade. O disjuntor ele se danificou. Já existe o defeito, já existe o dano. Então, é uma manutenção corretiva. Você vai corrigir o problema, ou seja, trocar o disjuntor. Afirmativa correta. Julgue os itens a seguir pertinentes à eletrônica analógica e digital e automação industrial. Vamos lá. O CLP, que é o controlador lógico programável, é bastante utilizado em sistemas de automação industrial, tendo como principal vantagem eliminar a necessidade do uso de contadores para acionamento de motores elétricos trifásicos. E essa afirmativa ela está errada. O CLP não tem como principal vantagem substituir o contactor, e ele não substitui de fato todos os contactores, principalmente contactores de força para motores e equipamentos trifásicos. Por isso, afirmativa errada. Vamos à próxima. Uma ponte retificadora usada em fontes de alimentação é um exemplo de circuito digital. Afirmativa errada. Uma ponte retificadora é um circuito analógico. Temos aqui, por exemplo, uma ponte de diodos. Um diagrama lógico de um circuito digital usualmente apresenta apenas as portas lógicas, por exemplo, AND, OR, NAND e NOR, sem apresentar os componentes reais que desempenham as funções lógicas. Isso é verdade, ou seja, a porta lógica ela é uma caixa preta, uma caixa fechada, mas dentro da porta lógica temos vários componentes analógicos, como por exemplo, transistores e resistores. Por isso, afirmativa correta. Um sinal eletrônico em formato perfeitamente senoidal é um exemplo de sinal analógico. Afirmativa correta. O sinal ele é analógico. Por quê? Porque ele pode assumir infinitos valores. Os valores não são discretizados. Dessa forma, afirmativa correta. Com base na norma regulamentadora NR10, que dispõe sobre segurança em instalações e serviços em eletricidade, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. Em local de montagem elétrica, só podem ser utilizadas ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, respeitadas as recomendações dos fabricantes e observadas as influências externas. Essa afirmativa ela é completamente correta, muito bem escrita, não há nada o que falar. Vamos à próxima e é a última afirmativa da prova. Em certos casos, o invólucro de um quadro elétrico, em uso normal, ele pode ser utilizado para a guarda de objetos de trabalho do pessoal de manutenção. Isso é completamente errado. O invólucro do quadro elétrico, ele não é um porta-chave, porta-ferramenta, porta-copo, não é correto. Por isso,
esta afirmativa está errada. Valeu, pessoal! Chegamos ao final da correção. Eu estou com a voz falhando um pouco, vocês devem ter percebido. Estou aqui na madrugada, mas satisfeito por concluir esse trabalho e eu desejo toda a sorte para vocês. Que Deus abençoe, que vocês conquistem aí a vaga na Petrobras, sejam muito felizes. E aqueles que porventura não conseguirem, esfria a cabeça, se prepara novamente e estamos juntos no Elétrica Sem Limites. Um forte abraço!